Tudo bom, pessoal? Boa noite. Desejo paz a todos. E, como acabou de ser dito, né, o nosso tema dessa noite é a mensagem de um sacerdote, que consta no livro, no capítulo 37, né, Instruções Psicofônicas, o qual eu convido a que vocês façam uma leitura, porque todos os temas trazidos aqui são tirados desse livro. E hoje, nesse capítulo, eu gostaria de contar para vocês o relato, que é um relato de um religioso, mas para que nós tivéssemos um olhar não crítico, para que nós tivéssemos um olhar e tirássemos um olhar dessa história, um olhar pessoal, a, a nossa invigilância. Porque essa história se passa com um religioso, com um bispo, mas é uma história que poderia ocorrer com qualquer um de nós e ocorre com muitos de nós. Então, ocorreu numa noite, durante uma reunião mediúnica, o relato, através da psicofonia do médium, de um espírito que se apresentou e disse haver sido atendido numa dessas reuniões naquela casa, mas que naquele momento ele apenas se sentiu vencido, talvez pelos magnetizadores que compunham o trabalho de desobsessão, e ainda não consciente da sua realidade, o que é natural, o que é normal, porque muitos espíritos nos relatam que após essa transição, a qual chamamos morte, após passar por essa transição, eles se encontram num período de torpor, isso fruto da sua própria filosofia. Muitos, nesse caso específico, um religioso que não acreditava haver vida após a morte, vida após a vida encarnada. Então ele passa por um período de torpor, praticamente, sem ainda ter se conscientizado da sua realidade. Quando num momento, inspirado, claro, e apoiado, né, por uma equipe de espíritos benfeitores, os quais o acompanhavam e tentavam fazer com que ele então caísse nessa consciência, ele, diante de um símbolo da igreja, a cruz, ele se recorda da sua vivência como bispo. E ele, naquele momento, retoma, né, tenta retomar os seus poderes, né, do clero, e resolve retornar até a sua igreja. E quando ele retorna, ele percebe que a sua sala fechada, alguns outros sacerdotes, alguns outros companheiros em prece, mas ainda não conseguiam como eu vou fazer um parênteses agora no que eu estou falando, porque eu ia falar um termo, mas essa semana eu fui falar esse termo e aí me falaram assim, não, mas você tem que explicar isso, porque eu falei assim, ó, a ficha caiu agora, mas hoje em dia não tem mais telefone de ficha, né? Então os mais jovens, se não explicar que a ficha caiu é por causa dos telefones antigos, né? Mas então a ficha do sacerdote não tinha caído ainda, porque ele ainda não tinha percebido de fato que aquela vida de, de sacerdote havia se encerrado quando se encerrou a atividade do corpo físico dele. E muitos espíritos ainda perturbadores gargalhavam e gritavam, né? Olha, chegou agora Sua Excelência, né? Alguns zombando ainda, né? Daquela impressão que ele trazia do que havia sido na vida passada. Como que magneticamente ele foi atraído até o local onde o corpo que ele utilizava na sua encarnação estava.
as vestes já rasgadas, os ossos já desnudos, né? E ele ainda com o desejo de fazer com que aquilo voltasse a funcionar e ele assumisse os seus poderes de sacerdote. Bom, em vão, ele vai até o altar e encontra uma cruz a qual ele utilizava, e nesse momento ele não viu mais aquela cruz apenas com o seu olhar dogmático, mas como um símbolo de Cristo. E ele resolve, do seu íntimo, verdadeiramente fazer uma prece. Aí ele pôde ser ouvido pelos mentores, pelos espíritos amigos que estavam já o cercando e tentando conduzir para que ele tivesse para que a ficha caísse, né? Para que ele tomasse consciência do que de fato estava ocorrendo com ele. Então, nesse momento, o Espírito diz: olha, aquela sua vida já foi, mas você precisa entender que, de fato, que Cristo vive não nos símbolos dos quais você fazia as suas orações, e há aquelas que estavam já prontas, aquelas reações dos dogmas, do próprio sacerdócio cristão, mas aquela que você vai tirar do seu íntimo, aquela que é verdadeira. Então Cristo vive em todos, na rua junto ao trabalhador, nos hospitais junto aos médicos, aos enfermeiros, no cobertor daquele que sente frio. Então esse é de fato a vivência. E ele então, nesse relato, quer dizer, nesse momento, ele percebe a sua invigilância. E é essa invigilância a qual eu chamo a atenção de cada um de nós, né, ao orai e vigiai, do qual o Cristo nos alertou. Então, ele, quando vem dar esse depoimento, eu estou contando para vocês como uma história, né, mas é um relato do próprio Espírito. Quando ele vem dar esse depoimento, ele admite, então, porque no seu passado ele não acreditava haver a possibilidade da comunicação dos mortos, ele então admite que ele poderia trazer experiências para aqueles que ainda estão na nossa situação, na travessia da temporalidade material, e ele traz esse relato exatamente com esse intuito de que nos policiemos e façamos o melhor nesse momento. Ele relata assim: usar a mitra com orgulho do padre invigilante, que se eleva nas funções hierárquicas, mas não da vivência. Eu vou contar uma outra historinha, só para que a gente tire esse nosso olhar, porque esse capítulo fala sobre um religioso, pelo que não é dito claramente no texto, mas pelo que entendemos, um religioso da Igreja Católica. Mas como eu quero trazer isso para os nossos dias, e essa é uma história popular, né, uma história que talvez vocês já tenham ouvido, eu gostaria de trazê-la também para a nossa reflexão. É a história que fala sobre um palestrante espírita, sobre um palestrante que era muito conhecido, e ele tinha um poder com as palavras fantástico. Realmente, de fato, as suas palavras atingiam o coração das pessoas, o que é muito importante, para que nas suas palavras as pessoas se sentiam acolhidas, se sentiam confortadas das suas dores, e com isso ele foi se tornando cada vez mais famoso, e cada vez que havia uma palestra daquele senhor, era muito cheio, porque as pessoas vinham com muito desejo de ouvirem a sua palavra. E ele percebia que todas as noites, quando ele estava lá fazendo a sua
palestra, ele percebia que um senhor chegava e sentava lá no fundo do salão e, na maioria das vezes, sentava e dormia, o que parecia chegar muito cansado. E ele até se incomodava com aquilo, de verdade, porque, imagina, ele se preparava, ele estudava e achava um absurdo aquela pessoa chegar, sentar para ouvir a palestra dele e dormir, e fechar os olhos. Então ele se incomodava com aquilo, mas, como bom palestrante, ele seguia no seu dever de levar a palavra aos corações. Um belo dia ele percebeu que aquele senhor já não vinha mais às palestras e teve a curiosidade de perguntar: olha, havia um frequentador aqui que, nossa, aquele senhor que chegava aqui e dormia, eu nunca mais o vi. E aí informaram: olha, ele desencarnou, não está mais aqui. Natural, né? É o nosso, a curva ABC da vida, né? A gente nasce, cresce, morre. Então, o senhor desencarnou. E o palestrante continuou fazendo as suas palestras, das quais cada vez mais pessoas vinham e o ouviam e ficavam maravilhadas com as palavras daquele senhor. Também, como é natural, curva ABC da vida, ele também desencarnou. Bom, aí é que tudo começou. Porque quando ele chegou lá do outro lado, ele de cara falou: olha, tem alguma coisa errada. Alguma coisa errada, porque eu sou um palestrante espírita e eu falava para centenas de pessoas, levava a boa nova, levava o evangelho do Cristo a centenas, a milhares de pessoas. Muitas pessoas se reformaram a partir da minha palavra. Eu não poderia, há um erro aqui, alguém errou, há um erro aqui. Eu não poderia, em hipótese alguma, me encontrar aqui nesse lugar que eu estou, um charco lodacento, semelhante, eu imagino que vocês já devam ter assistido o filme Nosso Lar. Lembram quando o André Luiz, né, nas cenas do filme, quando ele desencarna, que ele vai para aquele lugar chamado umbral, né? Então, esse palestrante se encontrava num lugar semelhante àquele, né? Muito ranger de dentes e gemidos e pessoas gritando as suas dores e os lamentos, etc. Ele não se conformava. E o tempo todo reclamava: há alguma coisa errada, porque eu não poderia estar aqui. E, dentro da sua imponência, ele não conseguia ser ouvido. E só reclamava sobre o erro que poderia ter acontecido para que ele fosse parar naquele lugar. Só que num dado momento, já cansado de tanto murmúrio, de tantas reclamações, ele resolveu entrar em prece. A sua ficha caiu, assim como a do bispo. Então ele faz uma prece sincera e quando ele, ainda nos seus pedidos, agora não mais os seus lamentos, mas os seus pedidos sinceros, né, verdadeiros, aqueles que provêm de fato do coração, ele percebe que uma luz começa a surgir mais à frente, e essa luz, como um pequeno vagalume, foi crescendo e se aproximando, e ele ainda sem poder entender, mas já incluindo na sua prece os seus agradecimentos, enfim, perceberam o erro cometido, perceberam que não era possível que eu estivesse aqui, alguém virá aqui fazer algo para corrigir esse erro e tal. E quando aquela luz, então, já muito próximo dele, ele consegue reconhecer. Lembram aquele senhor que ficava nas palestras dele, sentado lá atrás e que dormia em todas as vezes? Era ele. E ele falou: não é possível. Eu acreditava que na vida espiritual não poderia haver erros, e agora é o segundo deles. Em primeiro lugar, eu não podia estar nesse lugar. Está errado. E em segundo lugar, o Senhor é que veio me salvar? O Senhor sequer ouvia aquilo que eu falava, porque enquanto eu estava, me preparava e estudava para falar para as pessoas, o Senhor sequer ouvia, porque estava lá dormindo. E ele então disse para ele: não houve nenhum erro, porque de fato eu chegava nas suas palestras muito cansado, e na maioria das vezes eu acabava
sucumbindo ao meu cansaço e dormia. Mas de fato eu estava nas ruas trabalhando e levando aquilo que eu também ouvi de você, mas que eu pude ouvir do Evangelho, aquelas pessoas que mais precisavam, aquelas pessoas que realmente estavam necessitadas do amor do Cristo. Então, quando eu chegava, eu estava muito cansado, porque enquanto você falava, eu fazia. E por isso, então, não houve erro algum e eu vim aqui para te ajudar. Então, como a ficha caiu do palestrante espírita, né? Não é porque a gente está aqui falando, né? Porque a gente está trazendo uma reflexão que eu estou salvo, entre aspas, né? Porque essa palavra salvo nos remete a uma outra situação que não a nossa. E de fato não é isso. É preciso que a gente esteja vigilante para conosco, porque religião em si é aquele conjunto de dogmas que a gente segue sem estar com o coração envolvido. E o que esse texto me remeteu e que eu desejo que vocês façam essa mesma reflexão é que a nossa vigilância com relação a isso não é a religião, mas sim a religiosidade. É aquilo com que a gente propõe colocar o nosso coração. Então, esse expositor espírita, né, não tinha fidelidade com a sua palavra porque não havia coerência. Uma vez, sobre coerência, eu vou contar para vocês, e depois faço um convite com relação à ULI, né? Já aproveitar que eu estou aqui podendo falar para vocês, né? Quem não conhece a ULI deve buscar e se matricular. A ULI é a Universidade Livre do Espírito, né? Eu sou um dos coordenadores do curso básico do Espiritismo e as inscrições já estão abertas. Mas não é essa a propaganda que eu quero fazer agora. O que eu quero falar com vocês é que durante uma aula da ULI ocorreu uma vez uma pergunta sobre coerência e o aluno perguntou assim: o que a gente poderia falar sobre a pessoa mais coerente do mundo? E aí a professora, né, a pessoa que estava dando a aula, falou assim: olha, Jesus, porque tudo que ele pensava era o que ele falava e era o que ele fazia. Então, exatamente o que ele falava era o que ele estava fazendo, e isso é coerência. Então, o que a gente deve buscar é essa coerência do que nós falamos ser de fato aquilo que fazemos, o que não era o caso do bispo, o que não era o caso do palestrante espírita, porque nem sempre aquela lei, né, do faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, vai te levar a algum caminho melhor, né? Então, seja de fato coerente. O que você pensa é o que você fala, porque é de verdade o que você faz. Então, essa é a coerência que ele não teve, fidelidade na sua palavra, né? A religiosidade nos leva a apenas seguir aquelas questões. Eu acho que já devo ter contado para alguns de vocês, porque isso não é uma história, é um fato muito importante na minha vida. Quando eu era jovem, há muito pouco tempo, né, o meu pai era militar, já desencarnou. Então, militar, você sabe, né, que aquelas pessoas que são muito rígidas com a disciplina, principalmente, né? E ele obrigava, éramos 3 irmãos, e ele obrigava, era quase que tinha que fazer continência e ordem unida e rezar. Antes de dormir, a gente tinha que rezar. E ele chegava no nosso quarto à noite e dizia assim: já rezaram? Então vamos rezar agora, né? Era naquele termo militar. Só que naquela época a gente ficava até com um pouco de raiva daquilo, né? Falando, pô, já chegou o coronel aí para dar ordem de rezar. E aí como é que a gente fazia, né? Criança, era Ave Maria, Pai nosso que estás no céu, santificado seja. Acabou.
E aí, se a gente estava naquele papo, né? Porque imagina, né? Menino aí tava, pô, voltou da balada e falava com o irmão, e aí, como é que foi lá e tal? Tava com a cabeça na balada, né? Não tava nem preocupado com aquela imposição de uma prece que não era de verdade sentida, que não estava de verdade colocando o coração nela, né? Mas, a mim e aos meus irmãos, causava até um pouco de raiva, né? Daquela obrigação de ter que fazer aquilo. Só que, de fato, ele já tinha uma ideia de que, naquele momento ali do descanso do corpo físico, era importante que mudasse a energia, que a gente pudesse transmutar de verdade os nossos pensamentos e que os elevasse para que durante o descanso do corpo físico, nós então, espíritos, pudéssemos estar numa estância espiritual que somos levados naturalmente todas as noites, quando a gente vai descansar o corpo físico, o espírito que somos se desloca a uma instância espiritual compatível à da sua vibração. Então, a importância daquela prece antes do momento do descanso para que o espírito estivesse dentro de uma vibração e que pudesse ser levado para um local adequado. Mas a nossa falta de consciência dessa realidade fazia com que a gente fizesse aquela prece obrigada, né? Não, e pronto. E acabou. Então, de fato, não é apenas estar achando que estou vivendo uma religião pela obrigação. Isso não leva ninguém a nada. Mas sim a sua religiosidade, aonde você bota e com que propósito você coloca o seu coração. E que tudo isso, de fato, nos leve a uma ação transformadora, pessoal. Porque se eu continuo fazendo o que eu fazia, pensando o que eu pensava, falando o que eu falava, o que continua acontecendo comigo? As mesmas coisas. Até por uma das leis universais, né, de ação e reação, tudo aquilo que eu penso, falo ou faço reverbera no universo e retorna em termos de aprendizado para mim. Então, se eu quero sair de uma situação, se hoje eu não estou feliz com aquilo que eu estou recebendo, com aquilo que eu estou tendo na minha vida nesse momento, é simples, é só mudar o que está fazendo. Olha só que coisa, parece até simplório demais, né? Mas é verdade. Gravem essa frase, se eu não estou feliz com o que estou recebendo da vida agora, mude o que está fazendo. Porque quando você muda o que está fazendo, e é óbvio, muda para uma energia, para um enquadramento melhor, você naturalmente vai receber da vida aquilo que você está proporcionando, aquilo que você está fazendo. Eu não devo continuar pensando o que eu pensava, nem falando o que eu falava, e muito menos fazendo o que eu fazia, para que isso se faça. Então, que esses nossos pensamentos sejam e nos conduzam a essa reflexão de mudança, essa ação transformadora pessoal. Que para cada um desses nossos exemplos, né, para o bispo, aconteceu quando ele então, diante de um símbolo do cristianismo, né, diante da cruz, ele percebe que as suas orações dogmáticas eram inócuas, não estavam acontecendo nada. E quando ele resolve colocar o coração naquilo e tirar do seu íntimo na narrativa da sua prece, aí ele começa a ouvir, até a possibilidade de ouvir os mentores, quer dizer, os benfeitores espirituais que já o guiavam, que já o acompanhavam no desejo de que ele caísse na sua consciência, que pudesse identificá-lo como espírito e não mais como aquele sacerdote passado. Para o nosso outro
exemplo do palestrante espírita, né? Mesmo depois do desencarne, e olha que nós, espíritas, temos essa consciência, né, da vida depois da vida, né, após essa transição aí, que chamamos de morte do corpo físico, né, do desencarne, temos essa consciência, mas ainda assim, esse senhor não tinha deixado ainda a ficha cair, porque ele estava achando que ele era o senhor da palavra, né? A sua invigilância não permitia que ele entendesse de fato qual era a sua verdadeira situação. Então, religião e religiosidade. O que a gente deve buscar é colocar o nosso coração, colocar o espírito que somos em prol desse amor, dessa religiosidade. A religião é um conjunto de dogmas, um conjunto de regras, do qual não vai nos conduzir a isso, ao melhor caminho. Então, procuremos o Cristo além da cruz, tomando a cruz que nos é própria, porque são as nossas questões, né? Todos nós, às vezes a gente diz assim, e eu já ouvi, né, pessoas falando assim, puxa vida, mas não é possível, na minha vida tudo é difícil, eu acho que eu nasci na família errada e tal. Então, lê do engano, saiba que você está no lugar certo, na família certa e exatamente aquela que devia estar, porque é nessa família, é nesse lugar que você tem a aprender e a ensinar também. Então, não há esse engano, né? Não há esse equívoco. Você está no lugar onde deveria estar. Por isso, tomar a nossa própria cruz e seguir, sem a lamentação, mas com alegria, né? Com o desejo de que esse amor do Cristo em nós nos fortaleça para que nós sigamos as nossas intempéries e os nossos obstáculos com sabedoria, aprendendo, porque em cada uma dessas situações das nossas vidas, por mais que a gente às vezes pense assim, poxa, mas que coisa, que tragédia que está acontecendo, né? Há um algo a aprendermos ali, há alguma lição para nós aprendermos, com absoluta certeza. Então, um filósofo chamado Dewey, acho que entrou o Rodrigo, ele diz assim, na hora de ler o filósofo, aí... Então, mas esse filósofo fala sobre a diferença entre a religião e a religiosidade. Um filósofo, ele não é um religioso não, um filósofo, ele diz assim, faz uma distinção entre ter uma religião e ser religioso. Se apertar fechar, vai fechar o programa. Aí agora a gente fica no impasse, né? Bota... Podia puxar para o lado, Então, ele fala sobre a questão de sermos religiosos ou de seguirmos apenas uma religiosidade. O que vai nos levar a uma outra reflexão. Então, para ele, ter uma religião é pertencer a uma igreja, por exemplo, né, e obedecer aos dogmas por ela imposto. O que não precisa ser uma igreja, não. Pode ser qualquer outra casa, né, onde se busca religião. Agora, ser religioso é encaminhar os pensamentos para os aspectos cósmicos da vida, a humanidade e a simplicidade e o amor ao próximo. Então, há exemplo, a parábola do bom samaritano, que Jesus, que eu tenho certeza que todos vocês já conhecem, não precisa a gente contar, né? Uma pessoa ali atrás falou assim, não, eu não conheço, então eu vou contar para vocês só por causa dessa pessoa que falou que não conhece, né? Vou lembrar vocês, né? Então, a parábola do bom samaritano era aquela história, né, que tinha um senhor que estava caminhando numa estrada, né, indo de Jerusalém para uma outra cidade, e essa pessoa foi assaltada, né, ele foi assaltado e foi muito agredido fisicamente, ele ficou muito machucado. E aí
caído lá na estrada, roubado e ainda ferido, ficou caído. Passou primeiro um sacerdote. E o sacerdote passou por ele, olha, na nossa história, né, do sacerdote, passou por ele e nada fez. Esperava-se que um sacerdote, aquele que tem conhecimento das leis de Deus, que tem conhecimento do amor de Deus, fizesse alguma coisa. Ele passou direto. Em seguida vem um levita e passou pelo cidadão ferido no chão. Ele também tinha conhecimento das leis, era um doutor da lei, tinha conhecimento do amor de Deus e passou direto e não ajudou. Por último, passa um samaritano. Os samaritanos eram considerados naquela época, vamos dizer assim, um segundo, um povo de segunda qualidade, né? Não era visto como os melhores. Passa um samaritano, quer dizer, um cidadão samaritano, e olhou aquela pessoa e resolveu ajudá-lo. E pegou a pessoa, ajudou, levou ela até um ponto onde ele poderia ser ajudado e disse, olha, cuide dele aqui, eu vou lhe deixar aqui o dinheiro, né, para que possa cuidá-lo. O que ultrapassar isso, eu volto amanhã e completo, mas cuidem dele aqui. E aí o Cristo pergunta, então, desses três, né, do sacerdote, do levita e do samaritano, qual deles teve o maior amor ao próximo? Qual deles teve religiosidade e não estava vinculado a uma religião? O samaritano, não é isso? Então, é esse o pensamento, é essa a reflexão a que a gente deve trazer, não como eu disse no início, né, dessa historinha toda que eu estou contando para vocês, não com um olhar crítico ao sacerdote, não com um olhar crítico ao palestrante espírita da nossa historinha fictícia aqui, mas sim para um olhar para conosco, um olhar para nós mesmos. Como é que eu estou lidando com isso? Como é que eu estou me vendo nessa situação? Como é que eu olho o próximo? Adenauer nos diz assim, é preciso viver religiosamente, porém, sem se alienar do mundo, sem deixar de considerar que todos estão no mesmo momento evolutivo e que isso os nivela espiritualmente. A religião pessoal deve ser capaz de proporcionar uma vida pacífica, harmoniosa e com amorosidade. Isso é um pequeno trecho de um livro chamado Religião Pessoal, de Adenauer, do qual eu também convido a que vocês, quem não conhece, que busquem uma leitura, porque é sensacional. Ele nos leva a entender a importância de que tudo aquilo que passamos, eu posso, falando por mim, né? Claro, eu fui batizado na Igreja Católica, fiz primeira comunhão, depois fui para o casamento na Igreja Católica e num dado momento da minha vida eu queria outras respostas, eu fui buscar outras filosofias religiosas, fui para o budismo, fui para o protestantismo e até que encontrei o espiritismo há 25 anos atrás e achei que, bom, eu acho que o que eles estão dizendo aqui é algo que me interessa. Então, eu hoje, olhando para trás, falo, puxa, e tudo aquilo, todo aquele tempo que eu passei, tem alguma importância? Tem, e muita, porque foi toda essa experiência que me trouxe até aqui. E isso vale para qualquer um de nós. Então esse livro vai elucidar, vai deixar muito claro, né, que toda a experiência religiosa é importante, mas que nos conduz a uma religião pessoal, àquela religião da qual minha é diferente de cada um de vocês, é pessoal. Então muito interessante esse livro. Eu acho que, de novo, nós temos uma falha. Isso é obsessão, viu, gente? Vocês pensam, a gente vai falar de obsessão aqui, não é o tema, mas tem obsessão de espírito, mas tem obsessão de informática também, porque
que aliás é terrível, porque a gente não tem como pegar a ficha para ela e levar o computador lá para passar. Então a gente só tem que vibrar aqui bons pensamentos para que a obsessão da informática resolva. Mas de qualquer forma, a gente também já está nas nossas reflexões finais, né? Eu desejo de fato que toda essa história que eu contei para vocês, dos dois casos, sirvam para que a gente tenha de fato esse olhar, não o olhar crítico quanto à religião, mas um olhar para nós mesmos. Como é que eu estou lidando com isso, né? Como é que eu estou tratando a minha própria vida? Como é que eu estou me conduzindo? Como eu olho para o outro como próximo, né? Somos o bom samaritano ou somos o Senhor, o doutor da lei, né? Que sabe tudo, mas não faz nada? Sou aquele bispo que estou lá na igreja, né, com o poder de mando, ou eu sou aquele senhor que senta lá no finalzinho da palestra, cansado da sua ação com todos. Então, eu desejo que essa reflexão para nós seja um ponto de partida para essa mudança, para essa ação transformadora de cada um de nós. Bom, muito obrigado, uma boa noite a todos, um bom tratamento.